Olá pessoal, paz e graça a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer a parte 2, do vídeo que eu disse que queria fazer. Eu fiz a parte 1, quais as dificuldades dos verbos na língua hebraica, parte 1, e agora é a parte 2, certo? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva aí, deixa o seu like que ajuda muito aqui o canal, beleza? E se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer o curso de teologia à distância, é só falar comigo. Na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse, beleza? Bem, aqui eu tenho alguns exemplos, para mostrar o que eu quero falar para vocês, de algumas dificuldades que existem na língua hebraica. O que acontece? Eu falei já sobre, quem acompanha aqui os meus vídeos, já ouviu eu falar sobre a expressão nifal, Nifal é uma expressão que indica a voz passiva na língua hebraica, ou pode indicar a voz reflexiva, que é conhecida aí como aquela que o sujeito pratica ação para si próprio. E a voz passiva, normalmente ele sofre a ação, Alguém faz essa ação e ele sofre, certo? Então o que acontece? Aqui eu peguei esse grau, ele é chamado de grau nifal. Esse grau para você identificar, esse é um dos problemas da língua hebraica, é a identificação de um verbo, certo? Como que você sabe se ele está no nifal? Essa é uma das questões. Então aqui tem as identificações dele, certo? Todas essas formas aqui são formas do nifal na língua hebraica. Eu vou dar aqui um simples exemplo e você vai compreender rapidinho. Aqui eu tenho o verbo karate, karate, note, que aparece em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Esse verbo aqui ele significa cortou, eliminou, certo? Certo. O que acontece? No dicionário ele vai vir com 3 letras, certo? Que é a forma aqui, Vai vir essa letra aqui, vem essa letra aqui e vai vir essa letra aqui, certo? É dessa forma aqui, karate. Aqui tem um pontinho dentro. Karate, ok. O que acontece? Aqui ele está num perfeito, terceira pessoa, tal. Quando eu vou colocar esse verbo no nifal, então alguma dessas características vai acompanhar, vai entrar antes dessa primeira letra, certo? Então aqui você tem um exemplo, ó, em Levítico 20, verso 17, certo? Que é essa característica aqui, ó. Eu disse que alguma dessas letras, ou essas formas, porque aqui você tem a mesma letra, ó, só que aqui tem dois pontinhos, aqui tem dois de lado, aqui tem três, aqui tem um Tzinho, E aqui, ó, você tem essa forma também, você tem essa forma também. É a mesma letra que é o Ni, só que ela muda, por causa desses pontinhos abaixo, certo? Então existem essas variações. Então o tanto de variação que existe aqui, isso já começa a prejudicar, já começa a tornar algo difícil, porque quando você decora isso aqui tudo, meu amigo, demora um pouquinho. E detalhe, o pior não é você nem decorar isso, é que existem formas aqui que são de outros graus. Por exemplo, essa aqui, ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui, ele é normalmente a identificação do grau refil. Aqui eu tenho um exemplo, ó, o grau refil de Gênesis 39:5, que é a expressão Rifkid, a expressão Rifkid. Então aqui, essa expressão de Gênesis 39, verso 5, ela está no grau refil, certo? Que aqui ela significa estabeleceu, tá? Então, está no grau refil. Mas essa mesma letra aqui, ela também pode ser identificada como uma das letras que identifique o grau nifal. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui você tem Gênesis 24, versículo 6, que é a expressão guarda-te. Aqui está no nifal, é um imperativo aqui, certo? Guarda-te, é um imperativo nifal. Então veja que é a mesma letra. O que vai mudar são praticamente isso aqui, ó, essas letras abaixo, ó. Tá vendo? Aqui é um Sheva, aqui é um Hirik, aqui é o Kametz e aqui é o Segol, certo?
Então, essas forminhas de baixo que vão mudar. E detalhe é essa forma aqui, né, também. Porque esse aqui não faz parte da raiz, né? Esse aqui vai entrar porque o grau refill ele entrou, certo? Então, aqui você vai ter essas letras que podem ser identificações do grau Nifal, certo? Como exemplo aqui, ó. Aqui você está no Nifal, certo? Aqui eu iria colocar a expressão Nifal, né? O Nifal ele vai ser identificado com essa forma aqui, né? Só que aqui vai sofrer as modificações, né? Aqui vai sair esse desenho, vai entrar esses dois pontinhos, né? E assim você vai colocar aqui a forma da terceira pessoa do masculino, certo? Que essa forma aqui, né? Serão eliminados, né? Aqui de Levítico 20, verso 17. Então aqui você já vai ter Lamentações 5, versículo 2, olha. A forma que é aqui do Nifal, com 3 pontinhos, ó. É essa aqui, tá vendo? Então essa aqui está aqui, essa forma aqui já está aqui, né? Essa forma aqui cadê? Essa aqui de cima, ó. Tá vendo? Aqui embaixo você vai ter essa forma aqui, ó, que é o I, né? Aparece em Gênesis 44, verso 29, né? Que aqui quer dizer foi encontrado, né? For encontrado, no caso, quem for encontrado, né? É usada essa expressão aqui, for encontrado, certo? Olha aqui, ó, ela já tem aqui, tá vendo? Só que essa mesma forminha aqui, ela também aparece no imperfeito, certo? Ela aparece em outros graus também. Ela não é exclusiva do Nifal, então isso acaba dificultando muito a questão da memorização. E os alunos, quando eles veem isso, eles têm aquele susto e, poxa, isso não é para mim, né? E correm, né? E outra forma aqui também, ó. O Timatse, né? O Timatse, olha só, o Ti, né? Aqui, ó. Identificação do Nifal. Mas não é exclusivamente do Nifal em si. Você vai pegar outras linhas verbais, outros graus em que vai ocorrer isso, vai ocorrer isso, vai ocorrer isso. O que vai diferenciar vai ser essas letrinhas ou esses pontinhos abaixo. Isso aqui vai diferenciar de um para outro, como aqui. Certo? Aqui você tem, ó, essa letra, aqui você tem a mesma. Só que aqui é um refill e aqui é um Nifal, certo? E o que que está mudando? Esse aqui, certo? E essas duas letrinhas e essas duas vogais aqui, né? E aqui você vê que são diferentes, certo? Então o que vai mudar não é especificamente a letra que vai entrar, que vai se juntar à raiz, certo? Mas também as formas que estão abaixo, né? Esses pontinhos que são considerados vogais, tá? Para você pronunciar. Então isso aqui acaba dificultando muito, é muita variação, certo? E o pior é que essas variações não variações especificamente do grau Nifal, não é, porque essa forma aqui, ó, essa forma que você acha em outros graus, essa forma que você acha, essa aqui nem se fala, entende? Então praticamente tudo aqui você vai encontrar em outros graus, certo? E aí que acaba prejudicando a pessoa a memorizar. Então isso se torna dificultoso ou algo exaustivo demais e você acaba perdendo o interesse. É por isso que muitas pessoas que vão estudar hebraico, eles correm, eles fogem, porque não aguentam ver isso aqui. Eu estou pegando de um grau só, tá? Que eu misturei verbo fraco com um verbo forte, tá? Mas eu estou pegando aqui de um grau só, que é o Nifal. Agora imagina, você vai ter que ver o Piel, o Pual, o Rofal, o Rifil, certo? Você vai ter que ver outros graus, o Cal, que já muda bastante também, certo? Então vai ter essa dificuldade toda. E quando você vê as identificações, como você identifica se o verbo ele está no Nifal. Se você pegar um verbo forte, que é fácil de você até decorar comparado aos verbos fracos, vai ser essa aqui, ó. Essa aqui é a do Nifal. Aí o pontinho abaixo vai ser
a do piel, né? Aqui já vai ser a do refill. Aqui já vai ser a do rofal, certo? Esses 3 pontinhos assim já vai ser do poal, certo? O hit, né? Assim. O hit já vai ser do hit pael, que é a voz reflexiva. Então, cada grau ele vai ter uma identificação diferente, certo? Isso aí você vai ver em todos os graus. Só que o grau, os graus dos verbos fracos, eles variam muito. Então, ele pode vir um refill, ele pode vir com ri como unifal. Aí você vai ter que descobrir primeiro que verbo pertence a esse aqui. Esse verbo aqui, ele pertence a quê? Ele é um verbo forte, certo? Mas esse aqui pertence ao quê? Ele tem uma gutural, então ele é um P gutural. Tem uma gutural na primeira letra da raiz. Então, ele é um P gutural. Então, você vai ter que ir no P gutural, nas tabelas dele, e ver quais são as formas. Então, aqui ele tem um segoro, chevar, kamats. Então, você vai ter que procurar isso aí na tabela para identificar. Porque se você for decorar tudo, vai demorar muito, muito. Então, isso acaba sendo algo muito exaustivo e você fica cansado e você não tem aquela vontade. Entende? Então, essa forma aqui, eu estou usando só um grau. Se eu for usar todos eles, aí que ninguém quer estudar mais mesmo, né? Então, isso aqui acaba dificultando. Mas quando você começa a estudar a língua hebraica, você tem que ir com calma. Primeiro, deixa eu pegar aqui os verbos fortes. Vamos aqui compreender eles. Como é que eu identifico um verbo forte? 3 consoantes que são fortes, né? Num curso você aprende quais são as consoantes que são fortes, quais são as consoantes que são fracas. Então, 3 consoantes fortes é um verbo forte. Se tiver uma consoante fraca, é um verbo fraco. Agora eu vou ter que identificar que espécie de verbo fraco é esse. Se ele é um P gutural, aí vai ter uma gutural na primeira letra da raiz. Se for um P aleph, vai ter o aleph na primeira letra da raiz. Se for um P nun, vai ter um nun, né, que é essa aqui, que é o nosso famoso N, né? O nun vai ter essa letrinha aqui na primeira letra da raiz em si, né? E você vai ter ali o lamed re, tem o re como última letra. Lamed aleph vai ter o aleph como última letra. Lamed gutural vai ter o re, ou ele vai ter o A como a letra do meio do verbo. E daí sucessivamente, certo? Então você vai primeiramente identificar que tipo de verbo é aquele. Se ele for fraco, você vai ter que identificar em qual classe ele cabe. Na classe que você descobrir, já fica fácil de você identificar o verbo. Fica muito fácil. Eu estou fazendo aqui traduções, né, com um aluno que ele terminou agora a 7ª matéria. E ele descobre facilmente os verbos agora. Ele pega ali e tá, olha, daqui a pouco ele chega, olha, isso, né? Por causa disso. Então ele já descobriu qual foi aquele verbo. Às vezes erra alguma coisinha básica, mas tá melhorando muito. Então, com o estudo passo a passo que você vai ali tendo, você consegue sim identificar qualquer verbo no Antigo Testamento. Pode ser o mais difícil que for, você consegue identificar. Eu mesmo eu já conseguia identificar qualquer verbo em hebraico, estudando em 5 meses, eu já consegui identificar qualquer verbo, seja ele forte, fraco, a classe que for, o que ele for, né, eu já consegui ali pegar e identificá-lo. E os alunos estão identificando também. Ele já, eu pego, olha, fala para mim que verbo é esse. Qual é o grau dele no que ele está. Ele vai lá, olha, fala, esse aqui é um P gutural, porque tem uma gutural, né, na primeira letra da raiz. Então ele é um P gutural. Mas ele se enquadra no imperfeito, num perfeito, um imperativo, particípio, por causa disso e disso. Então ele já sabe identificar. Então isso aí já é uma boa forma
é um bom sinal de que ele está pegando a morfologia corretamente da língua hebraica, certo? Então é isso aí, pessoal. Se você tem interesse de estudar essa garrancheira aqui, é só falar comigo. Na descrição está aí o meu WhatsApp, e eu garanto a você que se você estudar, fizer todo o passo a passo das minhas matérias, eu garanto a você que você pega e descobre qualquer verbo do Antigo Testamento, o que ele é. Descobre se ele é fraco, se ele é forte, se ele é perfeito, imperfeito, se ele é terceira pessoa, singular, plural, segunda, primeira, não importa. Você descobre, certo? Então é isso aí, e que Deus abençoe a todos vocês. Essa aqui é uma das grandes dificuldades que colocam muitas pessoas para correr. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.